para quem mora na Vila Cruzeiro, que ontem conviveu com esse pipoco todo. Jackson Silva se preparando. Você está conseguindo estar na Avenida Nossa Senhora da Penha? Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Exatamente, Isabelle Benito, onde a imprensa sempre ficou, porque aqui parece ser um lugar mais tranquilo. Isso porque, Isabelle, essa região é extremamente perigosa. Vamos falar um pouco sobre a estratégia da Polícia Militar e da CORE quando entraram aqui pela manhã. Como é que foi, Isabelle? Tiveram que usar 7 veículos blindados. Consegue imaginar que isso? 7 caveirões, além de 2 helicópteros para conseguir entrar na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. Homens do BOP entraram por esta rua e os policiais da CORE foram por outro lado, cercar os bandidos. Acuados, eles atiraram, Isabelle Benito, os traficantes atiraram contra os helicópteros. Do alto, os policiais revidaram. Houve intenso confronto, Isabelle Benito. Os policiais avançaram, retiraram barricadas e conseguiram chegar até o alvo. Lá em cima, a situação ficou ainda pior. Houve mais confronto e os moradores, mais uma vez, ficaram no meio do tiroteio. Uma mulher gravando, como você pode ver nesse momento, a mulher chorando, porque era tanto tiro, Isabelle, que os filhos tiveram que se jogar no chão para se proteger. Essa é a realidade daqui do Complexo da Penha e de várias favelas do Rio de Janeiro, Isabelle. Para ter uma ideia, a Polícia Militar está reforçando o patrulhamento. Então, algumas lojas continuam fechadas. Mostra ali, Pedro Mota, olha só. Algumas lojas estão fechadas, outras abriram as portas, mas os policiais militares já estão reforçando o patrulhamento. Essa equipe está aqui e tem outras no entorno também do Complexo da Penha, para evitar a fuga desses bandidos que se abrigaram, Isabelle, aqui no Complexo da Penha. São traficantes de outros estados que vieram para cá para se refugiar. Agora, Isabelle, imagina só, vieram para cá, conseguiram abrigo aqui, mas também trouxeram o quê? Arsenal, Isabelle. Trouxeram também mais armamentos de guerra, o que piora mais ainda a situação daqui do Complexo da Penha, Isabelle Benito. Jackson Silva, quero você comigo aqui. Divide tela com quem sabe da notícia em loco. Eu apenas comento e uso a minha experiência de conversa com os meninos, de conhecimento de tantos anos de cobertura em relação à segurança pública do Rio de Janeiro. Hoje, eu quero falar para vocês que a gente tem algo atípico acontecendo nos últimos 10 dias. O que você está vendo aqui é uma análise de que muita gente está fazendo errado. Ah, voltaram as operações. Não, as operações, elas nunca foram determinadas, suspensas. Estado de exceção. E aí bateria no peito o delegado que quisesse bancar caso acontecesse alguma coisa e o comandante da PM que caso quisesse acontecer alguma coisa. Porque ninguém determinou que seria estado de exceção. Sendo que isso é o Rio de Janeiro, um estado de exceção. E por si só, não sendo determinado, existiram brechas em que os criminosos, nos últimos 2 anos, em que os inquéritos contra eles, seja o que morreu, o Marim que morreu no Complexo Salgueiro, seja o tal do Breno que testava pó e cocaína e foi preso pela delegada do Pará com apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro no Complexo do Salgueiro, sejam os nomes que eles estão procurando na Vila Cruzeiro. Fato é que eles se sentiram à vontade, não. Eles tiveram uma estratégia. A gente tem que tomar muito cuidado. Eles fizeram uma estratégia diante de que as operações não acabaram no Rio de Janeiro. Os inquéritos da polícia continuaram, mas os inquéritos por lá chegaram numa ponta em que todo mundo acabou se reunindo e falando, ó, os chefões não estão mais aqui, os chefões estão lá. Como que a gente faz para atuar lá? Lá é estado de exceção. O cara catou o inquérito, veio aqui, lembrando do doutor Rafael, que era do Sergipe, que ficou 15 dias aqui no Rio de Janeiro, com sua equipe, chamou o coronel Uriado Bop, falou, ó, a gente precisa manter isso aqui, entraram no Complexo da Maré, agarraram o cara que estava chocado de ser preso. Um dos maiores bandidos, chocado, porque garantiram para ele que aqui ele estaria blindado da polícia. E assim estava. Durante 2 anos, assim ele ficou, vivendo normalmente. E assim estão outros vagabundos.
Então não é a questão da Operação Voltou. A operação policial no Rio de Janeiro, feita nos últimos 10 dias, é o quê? É o resultado de que começou a bater inquérito de tudo quanto é jeito, da maior vagabundagem, da maior podridão do crime organizado dos estados do Brasil, em que estavam onde? No mesmo endereço. Qual é o CEP? Rio de Janeiro. E aí, irmão, é mais do que estado de exceção. Porque o estado de exceção a gente já vive, que é vagabundo trocando tiro entre eles para disputar território. Diga-se de passagem, Complexo de Israel que simplesmente ampliou sua atuação num jeito que agora a gente tem a guerra do senhor Malaquias, Isaquias, Isaías, que é o peixão com a abelha. É a abelha com o peixe. E no meio disso tudo, uma população que nem essa moça que estava na varanda, que nem a imagem das luzinhas acesas ao passar do café, ao som de tiro. Não é porque a polícia está lá agora. O que eu quero trazer para o Jackson Silva analisar é o seguinte: algo agora, as pessoas estão tratando de forma que as operações voltaram. Quando? Há quanto tempo, Jackson, a gente não mostra esse tiroteio em Vila Cruzeiro? Aqui. Vila Cruzeiro era uma comunidade onde a gente não estava mais falando. Não tem mais bandido? Pelo contrário. Eu arrisco dizer que aumentou mais de 30%, 50%. O problema é que, em estado de exceção, e a gente defende uma polícia que entra, pegue, o policial não quer ter tiroteio. O repórter, o Jackson, que a gente brinca de homem-bala, não quer entrar e ter tiroteio. Você acha que o cara vai querer ter tiroteio? Porque o vagabundo, a garantia do tiroteio não é o vagabundo morrer. A garantia do tiroteio, uma coisa, é entrar, ter tiroteio, porque a gente tá ouvindo só rajadão. Quando você ouve ela chorando e você só vê rajadão, tecnicamente, quem entende, sabe que polícia não tem aquela coisa do Rambo. É o vagabundo, que foi apreendido ontem aí na Vila Cruzeiro. A polícia não pode ter, porque ela tira a precisão do policial. Ele tem que dar tá. Esse tá, é tiro em sequência. É de quem? É do vagabundo. Agora eu pergunto pra você, Jackson Silva. A polícia não desistiu, e eu sei que ela não vai dar essa informação oficial, e ninguém vai bancar essa informação, porque é ajudar o outro lado da história, que é o vagabundo. Mas eu pergunto pra você, ninguém desistiu da Vila Cruzeiro, porque na minha humilde opinião, não é um ou outro, ou aquilo de carro que daqui a pouco você vai ver na reportagem, os caras tinham até carregador de carro elétrico. Cara, os carros são caríssimos. Os caras tinham poste pra carregar os carros. Mas muito mais do que isso. A polícia deixou por último a Vila Cruzeiro, se é que é o último, porque com certeza peixe pequeno não tá escondido na Vila Cruzeiro. O bagulho é doido também, porque senão o outro lado não bancava também 2 dias de tiroteio intenso com a polícia. Jackson. Isabelle, a Polícia Civil e a Polícia Militar sempre trabalharam juntas, mas agora mais do que nunca. Então já estavam sim monitorando cada passo dos traficantes do Comando Vermelho, sobretudo das áreas de onde, Isabelle, da Vila Cruzeiro, do Complexo Alemão e também do Complexo Salgueiro, lá em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, Isabelle. Por quê? Eles já sabiam que outros bandidos de outros estados estavam buscando refúgio aqui, mas não era só isso não. É como eu sempre falei, vieram pra cá, você acha que o Abelha vai receber os bandidos de outro estado do nada? Não, teve um troca-troca sim. Vai se abrigar aqui, mas eu quero o retorno. O que você tem para se abrigar aqui? Dinheiro? Arma? Queremos arma. Se não bastasse o arsenal aqui da Vila Cruzeiro, ainda trouxeram arsenal de fora também, Isabelle Benito. Só para ter uma ideia, lá no Complexo Salgueiro, que também é do Comando Vermelho, informações, Isabelle, passaram para mim uma fonte, dizendo que pelo menos 50 traficantes de outros estados estão lá. Aqui então nem imagina quanto, Isabelle. Por quê? Aqui é difícil entrar. Para entrar aqui tem que ser dessa forma, com 7 veículos blindados, com 2 helicópteros. Lamentavelmente os moradores ficam no meio do tiroteio.
É lamentável, Isabelle, que toda vez a gente fala isso, mas a polícia tem que entrar, não tem jeito. Ou ela entra, ou o tráfico vai se fortalecer ainda mais. E é isso que a gente fala toda vez. Infelizmente, os moradores que estão aqui não têm culpa, mas também não podem viver, Isabelle, reféns desses traficantes. Isabelle Benito. Além do mais, daqui a pouco, eu gostaria de debater com o Jackson Silva, não só isso. É visivelmente físico você saber o que está acontecendo. Basta a gente ter a imagem forte das luzinhas acesas das casas ontem e da barricada, onde estava a barricada que o Jackson colocou, que era uma porteira, como se fosse de fazenda, feita com simplesmente, como chama aquilo? Vigas fortíssimas, mas de aço, de ferro fundido, que eles colocaram com cadeado. Se isso não é uma... Quem fala sobre ditadura tem que falar também sobre a ditadura do vagabundo. O morador da comunidade, ele vive sob uma ditadura de vagabundos extremamente cruéis, torturadores, né? Sádicos. Exatamente isso. O que mostrou ontem na Vila Cruzeiro é um termômetro. Novidade para a Polícia do Rio? Não, pelo contrário. Imagina a frustração de você ter tudo aqui na mão, e você saber que o tráfico não é cada vez mais. Não é. Chegamos a um ponto de que o tráfico, ele avançou praticamente em todos os limites possíveis, porque ele também não é burro. Vou dar um exemplo claro de entrar e tentar tomar uma Avenida Brasil, né? Botar barricada na Avenida Brasil. Mas ele chegou no limite ali. Ele não vai botar na Delfim Moreira, não vai botar na Orla de Copacabana, na Avenida Atlântica. Então ele tem os seus limites. Mas onde ele pôde, ele conseguiu. Ele se fortaleceu, inclusive cruzando o outro lado. Daqui a pouquinho a gente volta com a reportagem completa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Jackson Silva tem uma informação quente confirmando pra gente. Daqui a pouquinho eu vou com ele. Agora você tem Jackson Silva com a reportagem completa e os detalhes do segundo dia consecutivo de operação por lá. Rodou. Não tem bolsa. O som dos tiros despertou mais uma vez milhares de moradores do Complexo da Penha, na zona norte do Rio. Começou, hein? Ainda era de madrugada quando as tropas de elite das polícias civil e militar entraram no conjunto de favelas e enfrentaram traficantes fortemente armados. 2 helicópteros sobrevoavam a região em meio à troca de tiros. Moradores acuados e reféns do medo. Gente, eu tô pensando ali na criança, gente, pelo amor de Deus, que isso, gente, isso dando muito tiro. Tensão também para passageiros que tentavam chegar ao trabalho. Foram 3 horas de tiroteio em um território sem lei. Para a polícia carioca tem sido um desafio entrar nas favelas do Rio de Janeiro sem um aparato de guerra. Só para ter uma ideia, na ação de hoje foi preciso usar 7 veículos blindados, além de 2 helicópteros. Mesmo assim, os agentes foram atacados. O BOP e a CORE entraram na comunidade com o objetivo de capturar bandidos de outros estados que usam favelas do Rio como abrigo. A Vila Cruzeiro é um dos esconderijos. Nesta quinta-feira, as cenas de terror se repetiram. Os policiais também procuraram por criminosos de outros estados no Complexo da Penha e foram atacados. Durante o confronto, 2 pessoas ficaram feridas por balas perdidas e foram levadas para um hospital da região. Dentro de um tonel enterrado no chão de uma casa abandonada, os agentes encontraram armas, entre elas fuzis e pistolas. 3 veículos elétricos de luxo foram apreendidos. Um deles ainda estava na tomada quando a polícia chegou. Eles eram recarregados em uma central de abastecimento de energia.
feita pelo tráfico. 15 escolas não funcionaram. Mais de 3 mil alunos ficaram sem aula. Carros eram revistados para evitar a fuga de bandidos. Na ação desta sexta-feira, 2 homens foram presos. O patrulhamento foi reforçado na região. E agora a gente vai voltar direto ao complexo onde está Jackson Silva, que tem não só novas informações, com imagens que chegam agora. Bota a imagem aí. Que isso daí é um campo de futebol cheio de cápsula, de estojo, é isso, Jackson? Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Um campo de futebol aqui na Vila Cruzeiro, onde o Adriano, jogador, começou a jogar bola. Infelizmente, você consegue ver aí as imagens, né, de cápsulas espalhadas que dão a dimensão da intensa troca de tiros. Alguns moradores falaram que não houve confronto naquele local e que sim, o confronto veio de cima quando o helicóptero passava por ali. Já a polícia disse que foi atacada por traficantes que de baixo atiravam contra os 2 helicópteros e de cima os agentes revidavam. Houve intenso confronto aqui na Vila Cruzeiro. Policiais do BOPE passaram por esta rua e lá na frente foram atacados mais uma vez. Enquanto isso, os policiais da COR entraram lá por outra favela, Isabelle, e lá também foram atacados. Houve intenso confronto. Agora, uma informação exclusiva que eu obtive agora há pouco tempo é de que um traficante da Bahia, o chefe do tráfico da Bahia, estava a caminho daqui da Vila Cruzeiro. Informações do serviço de inteligência, segundo uma fonte da polícia, diz que esse traficante vinha para cá e os traficantes daqui estavam esperando, porque ele vinha trazer o que, Isabelle? Mais armamento pesado. Lembrando que esse traficante, não posso falar o nome dele, porque está sendo investigado. Ele trazia armamentos para reforçar o arsenal da Vila Cruzeiro e também fazia essa aliança novamente com os traficantes daqui. Só lembrando que, lamentavelmente, quando tem essa guerra, é a população que fica no meio do tiroteio. Infelizmente, algumas escolas não abriram as portas, mais de 3 mil alunos ficaram sem aula. E também unidades de saúde também não funcionaram. Isso é reflexo dessa guerra. Infelizmente, a polícia teve que entrar, teve que prender esses bandidos, como aconteceu ontem, né? Alguns, infelizmente, atiraram contra as polícias, acabam morrendo, porque se está numa guerra não tem jeito, né, Isabelle Benito? E outra questão também, Isabelle, os policiais continuam se monitorando, tá? Os passos desses bandidos daqui e também quem vem de fora, Isabelle Benito. Vale ressaltar um detalhe que aqui no grupo do SBT Rio, Bruno Assunção, produtor, em relação à imagem do campo, mostra a imagem do campo. Ele foi muito preciso em falar que as cápsulas no chão aí é sinal de que os bandidos estavam nesse campo. Por quê? Se a denúncia é de que os policiais estavam no helicóptero, as cápsulas caem dentro da própria aeronave. Então, quem atirava aí, essas cápsulas, eram os bandidos que estavam nessa localidade. Isso é fato, isso não precisa estudar nada. Ah, mas do helicóptero não pode cair? Pode, mas cair agrupadinho assim num local só, é difícil. Então, assim, cairia longe daí ou em qualquer outro lugar. Cair agrupado, sinal de que os bandidos estavam, e os bandidos que trocam tiros, que bancam esse tiroteio com a polícia, estavam exatamente nessa localidade, nesse campinho. Ô, Jackson, mas tem também operação na Serrinha, né? Madureira. Sim, Isabelle, só complementando essa informação que temos aqui na Vila Cruzeiro, nós temos imagens dos traficantes, tá, Isabelle? Então, estão aí no grupo, não sei se a gente conseguiu botar agora no ar, são 16 traficantes que vieram do Nordeste para se abrigar aqui na Vila Cruzeiro. 16 traficantes que vieram de outros estados para se abrigar em comunidades dominadas pelo Comando Vermelho. A gente pode ver as imagens dos traficantes, né? As imagens que a gente está mostrando nesse momento. São vários bandidos que trouxeram armamentos pesados para cá para reforçar o arsenal também. Falando um pouco ali sobre o complexo da Serrinha, policiais civis foram lá para capturar os bandidos que roubam cargas e carros também. O que aconteceu? Mais uma vez foram atacados. Houve intenso confronto e mais uma vez os moradores ficaram no meio do tiroteio, Isabelle Benito. Então vamos conversar agora por Skype com ele, doutor Vinícius Domingos, que estava à frente dessa operação hoje no Complexo da Serrinha, onde as imagens estão aí, ó, já as imagens
das equipes lideradas pelo doutor Vinícius. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Isabelle. Eu peço perdão porque eu estou ouvindo vocês muito baixo, mas eu consegui que você abriu a palavra. Bom, foi uma operação conjunta aqui da DRFA e DRFC, junto com o 9º Batalhão lá de Rocha Miranda. A Polícia Civil já vem desenvolvendo uma atividade de investigação, tanto aqui a nossa especializada, quanto as delegacias da área, já uma investigação voltada àquela quadrilha da localidade conhecida como Fazenda, ali no Complexo da Serrinha. O que acontece, Isabelle? Um traficante de vulgo Coelhão, ele alugou uma parte daquela comunidade para poder, a partir dali, liberar que quadrilhas especializadas pratiquem roubos de automóveis, tanto ali na região de Madureira quanto nos bairros adjacentes. Após o roubo desses carros, esses veículos são levados para dentro da comunidade, onde eles cobram um resgate por esses veículos. Os que não são pagos o resgate, eles cortam e vendem as peças. Então, hoje foi uma ação importante, foi uma primeira ação. A gente vai continuar em cima dessa quadrilha até que ela seja neutralizada, ou que tenha a sua atividade de maneira fortemente diminuída, né? A gente possa diminuir essa atividade ali. Uma carga de droga foi apreendida, uma arma, 2 veículos roubados foram recuperados. Um desses veículos foi roubado ontem no bairro de Abolição, inclusive com emprego de fuzil. E 2 criminosos foram presos em flagrante por associação ao tráfico. Esses criminosos, eles são irmãos do Alex Adriano, aliás, do Luiz Adriano e do Alex, vulgo Manteiga e Manteiguinha, que são criminosos especializados, que inclusive são os apontados nas investigações por terem participado daquela tentativa de latrocínio contra o delegado Silvino, na Edgar Romero, no final do ano passado. Eles também são investigados pela Delegacia de Homicídios como sendo os responsáveis pela morte de um sargento da Polícia Militar em Irajá. Então, foi uma importante ação inicial que será seguida de outras ações. Nem vou colocar no desespero, porque se eu com esse tom de voz, já quase berrando, doutor Vinícius não está me ouvindo, é porque está ruim mesmo o áudio dele. É assim, é impressionante, doutor Vinícius, você contando aí sobre alugar parte da comunidade. E é o que eu sempre tento dizer, parem de romantizar vagabundo de uma época que não existe mais. Primeiro que vagabundo sempre foi vagabundo, mas essa história meio de malandragem, meio dessa história, dessa coisa meio assistencialista, de quando a comunidade, sim, a gente sabe das carências, a gente sabe da pobreza, da falta de presença de serviço por dignidade, mas você vê os caras estão dividindo a favela, a gente continua ainda, a gente como jornalista, a própria polícia, tráfico, milícia, isso tudo, mas é apenas selo para uma grande feira de criminalidade que leva à morte, a recuperação de um veículo na abolição, do qual o cara teve empregado na cabeça dele um fuzil, irmão. Um fuzil, entendeu? É sobre isso que a gente está falando. Aluguel de parte da favela, onde a ditadura é contra o próprio morador da favela. Você acha que o cara que mora ali, trabalhador, na parte onde o cara alugou para vagabundo fazer crime especializado, o cara tá tranquilo? Você acha que o cara tá tranquilo? Olha só, você acha que o cara, o morador, vai acabar... Ih, caiu o sinal do doutor Vinícius mesmo. Você acha que o cara vai acabar... Voltou, doutor. Você acha que o cara vai acabar simplesmente convivendo tranquilo? Não existe tranquilidade para o morador da favela. Não existe. Isabelle, oi, doutor, pode falar. Chamou a atenção dos policiais que estiveram nessa operação de hoje, essa região da fazenda, que foi, como bem dito, alugada, né, do chefe do tráfico, ela é uma região, parte dela é residencial. E vários veículos que a gente consultou ali, eles eram de moradores e já tinham sido vítimas de roubo na própria região. Ou seja, meu Deus, os ladrões, sem saber, acabam roubando os próprios moradores daquela localidade. Já visto que esses veículos já tinham sido incluídos gravames de roubo e retirado. E esse carro que a gente recuperou, foi roubado ontem, ele foi roubado 12h30, com emprego de criminosos, com capuz, com fuzil de assalto para cometer um crime. Ou seja, eles já quase cometeram um latrocínio de um delegado, já mataram um sargento da Polícia Militar. E é como se a vida do cidadão não valesse nada frente a esses criminosos que, como você disse, se vangloriam
de falsos cuidadores daquela comunidade. Parabéns, doutor, mais uma vez, aí não é à toa que está tanto tempo à frente de uma especializada, toda a sua equipe sempre muito competente, com investigação, com inquérito robusto, como a gente sabe, entende nada, a gente é palpiteira de polícia aqui. Um abraço para você, pode se preparar aí, parabéns, pode se preparar para o Fla-Flu. Lá em casa estão falando que vai dar flu, mas eu sei que você deve estar em outra torcida, Valeu, doutor Vinícius, flamenguista, não é? Flamenguista. Um abraço, Isabelle. Eu posso torcer para o Flamengo ganhar e o treinador cair? Eu sabia. Ó, isso é homenagem. Ô, doutor, se ele der uma dormidinha, é capaz de nós conseguir. Que meu filho não ouça, mas tá bom. Um abraço, doutor Vinícius. Tchau, tchau.